O Haddad quer aumentar a arrecadação do governo em até 150 bilhões de reais. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre esse arcabouço fiscal aí e sobre essas novas falas do ministro da Fazenda, da Economia do Brasil aí, beleza, pessoal? Primeiro eu tenho que destacar uma coisa que me deixa com o pé atrás. Lembrando que esse aqui é o canal Gabriel Pelissaro, eu dou as minhas opiniões, as minhas visões, né? Você, é claro que vai tomar as suas decisões e também tirar as suas próprias conclusões, né? Se você quer ouvir aí um economista, um cara engomadinho, aí tem outros, né, para você ouvir. Aqui eu dou os meus pitacos, né? E claro, busco compreender o cenário para investir melhor, para poder me aproveitar das situações, beleza? Uma coisa que me deixa com o pé atrás aqui, pessoal, é essa fala do Lula, né? O Lula tá bem crítico aí com essa ideia de gastar menos. A gente sabe que político, ele gosta de gastar bastante do seu dinheiro, né? Lembrando que político não faz nada, político não produz nada. Ele apenas gasta o meu dinheiro, o seu dinheiro, você que rala, você que trabalha, você que toma risco, que monta um negócio, aí o cara te rouba pra gastar e pra pagar de bonzão. Essa que é o resumo da história. Então o Lula falou que os livros de economia estão superados. Agora 1 mais 1 não é 2. O Lula tá falando que agora 1 mais 1 é 4, gente. Que teto de gastos o quê? Então, o Lula, ele é um crítico do teto de gastos. E aí, pessoal, depois dessa fala, algumas semanas depois, né, surge então essa ideia do arcabouço. E aí, o Gabriel, o capitalista malvadão aqui, fica com o pé atrás. Porque se os caras são críticos do teto de gastos, se os caras são críticos de gastar menos e serem mais eficientes, o que vai vir? O que a gente pode esperar dessa história? É o que eu quero desenrolar nesse vídeo. A gente ainda tem poucas informações, foram divulgadas aí 10 folhas, né, sobre esse tal de arcabouço. Provavelmente nos próximos meses a gente vai tendo aí mais detalhes, mas vamos desenrolar aí o assunto com base nas informações que nós temos aí em mão, certo? Eu tenho um resuminho aqui que eu preparei para vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Então, até então, para o governo ter aí um controle dos gastos, nós tínhamos lá o teto de gastos, que foi implementado lá no governo do Vampirão, né, do governo Temer, que foi um bom governo, na minha opinião. Que então, para estancar esse gasto do Estado, para estancar o endividamento, né, eles criaram então esse teto de gastos lá entre 2016 e 2019. Depois, eles tentaram driblar esse teto de gastos, né? Todo governo tenta driblar isso, né? O governo passado tentou também. E agora eles vieram então com essa história do arcabouço. Gabriel, me resume o que seria então esse tal do arcabouço. Vamos lá. Então essa é a história do arcabouço. O governo, então, ele apresentou na semana passada a sua proposta para organizar as finanças públicas do país. Ao invés de travar os gastos segundo a despesa do ano anterior mais a inflação, que era o caso do teto, a nova regra, o arcabouço, define um limite para o crescimento das despesas segundo o crescimento das receitas passadas. Ok? Muito bem. Então a regra limita o crescimento dos gastos em 70% do crescimento da arrecadação dos 12 meses, com término em julho do ano anterior. Caso a meta não seja alcançada e o número fique fora da banda tolerável, reduz-se para 50% o avanço das despesas. O crescimento real das despesas, ou seja, descontada a inflação, em relação ao ano anterior, não pode ultrapassar 2,5% e não pode ser inferior a 0,6%. Então, o governo, a ideia é também ter uma continuidade, pelo que deu para entender ali, uma continuidade dos gastos. Que os gastos não recuem, mas sempre que os gastos aumentem. Por quê? Vou repetir. O crescimento real das despesas, aquela descontada da inflação. Então, a inflação foi de 4%, 5% no ano passado. Então, 5% mais 0,6%, porque é o mínimo que eles precisam corrigir. Então, corrige a inflação, aumenta a despesa em 5% mais 0,6%, né? Esse é o mínimo e tem um teto ali de 2,5%. E aí, né, entra a questão, pessoal, que então para aumentar gastos, eles precisam aumentar a arrecadação. E aí que eu acho que é a grande pegadinha desse tal de arcabouço. E aí nós vamos aprofundando então o tema agora, beleza? Vamos compartilhar a tela aqui. Em suma, né, pessoal, pelo menos vamos lá. Vamos começar aqui sendo justo. Cara, podia ser pior. Os caras podiam
jogar M no ventilador e falar que eles vão gastar menos e que se dane o superávit, a gente vai ter déficit mesmo, né? Não, pelo menos o governo, ele deu um tom ali de preocupação ao mercado, mandou uma mensagem positiva pro mercado, tá? Que eles estão buscando alternativas ali de buscar um superávit lá na frente. Então a gente precisa ser justo ali e falar dessa questão, certo? O governo, pelo menos em tese, com esse arcabouço, tende ali a buscar ali um superávit lá à frente, lá é 2026, né? Que é ano de eleição. Será que o governo vai gastar menos em ano de eleição? Aí eu deixo com vocês. Então, arcabouço fiscal. Haddad diz que precisa de 110 a 150 bilhões de incrementos de receita para viabilizar nova regra, ou seja, vai precisar aumentar a arrecadação. Ele deu 3 pontos aí de onde podem sair esses 150 bilhões de reais. Mas aqui à frente a gente vai falar de outros setores que podem ser afetados, né? Então, vamos lá. E será que isso é positivo para um crescimento real do país? Ou a gente vai viver de voo em voo de galinha? Eles consideram as questões macroeconômicas, porque eles consideram que o Brasil vai ter um crescimento constante do PIB, né? Mas será que isso vai acontecer sem levar as questões macroeconômicas lá fora que podem afetar o Brasil? São dúvidas que pairam na minha cabeça e sempre me apita assim. Se o governo não está respeitando as bases da economia, se o governo não está gastando menos, ele vai ter que ou emitir mais dívida ou arrecadar mais impostos. Então, o que eu me sentiria mais tranquilo em ouvir? Nós vamos cortar gastos, mas não é isso que está sendo dito. Pelo contrário, eles querem aumentar ali as despesas, quer que o governo seja o propulsor do crescimento da economia, o que geralmente leva os voos de galinha, né? Aqueles crescimentos e depois uma queda, o que para nós que surfamos ciclos é maravilhoso, porque a gente surfa alta e depois se protege da baixa e até ganha com a baixa. Como aconteceu em 2008, por exemplo, o governo estimulou a economia através do endividamento, a marolinha, e lá em 2014, né, o Brasil começou a pagar a conta, aonde a gente teve uma recessão aqui local. É isso que vocês têm que entender, juntando os conhecimentos de base da economia e ciclos, né, que eu aprofundo lá no meu treinamento Clube dos Capitalistas. Esse que é o valor do conhecimento que eu ofereço aqui para vocês. Nós vamos avançando aqui o conteúdo. O ministro da Fazenda, o Haddad, afirmou hoje em entrevista à Globo News que precisará ampliar a receita, pessoal. Então, olha só, que precisará ampliar a receita do governo em um montante entre 110 e 150 bilhões de reais para viabilizar as metas contidas na proposta do arcabouço fiscal. Para isso, o governo vai apresentar inicialmente 3 medidas, então friso aqui, inicialmente 3 medidas para aumentar a arrecadação, tá? Inicialmente, 3 medidas. Primeira medida, taxação de apostas eletrônicas com o objetivo de arrecadar entre 12 bilhões a 15 bilhões por ano. Segunda proposta, taxação de e-commerces que driblam as regras da Receita Federal. A sua Shopee da vida, seu AliExpress, né? Você que gosta de comprar um eletrônico lá fora, uma roupinha lá fora, para pagar menos imposto aí, para ter acesso a produtos que às vezes não tem aqui no Brasil, esquece aquela burladinha que você dava, né? Vão taxar, vão ir em cima desse e-commerce aí internacional. Então, com certeza você vai ter que pagar mais imposto sim. Então, esses e-commerces, né, não pagando impostos, o que o ministro chamou de contrabando, né? Contrabando, ele está falando aqui, você comprar ali na Shopee, você comprar na AliExpress, na Shein, né? Então a previsão é arrecadar 7 bilhões a 8 bilhões com essa taxação de e-commerces internacionais, né? Então as casas de aposta também, os Sportbet aí, as Blaze da vida, e também a proibição de que empresas com incentivos fiscais, né, concedidos por estados via ICMS, possam abater esse crédito da base de cálculo de impostos federais. O crédito só poderá ser abatido se for destinado a investimentos e não a custeio. Então eles mexem aqui na questão das empresas. Medida pode render de 85 a 90 bilhões de reais em arrecadação, pessoal. Então, chegando ao montante entre 110 e 150 bilhões de reais para zerar aí o déficit no ano que vem. Então, para pagar a conta da gastança estatal, das lagostas de políticos, das aposentadorias especiaizinhas que a gente não tem, sabe? Dos militares e tal lá,
Pois é, para pagar toda essa vida boa desses caras, você vai ter que pagar mais impostos. E eu acredito que não vai parar por aí, certo? Porque está falando aqui inicialmente. Nós também temos aqui as propostas, por exemplo, de taxação de dividendos. Então, taxação sobre dividendos pode ser incluída na primeira fase da reforma tributária, pessoal. Então, nós temos essa história aí da reforma tributária já rolando. Eu gostaria de ver uma reforma tributária que reduzisse impostos, mas, como eu falei, para reduzir impostos precisa reduzir gastos. E esse governo não está se comprometendo em reduzir gastos. Eu acho que isso é péssimo. O governo precisa gastar menos e gerir com mais eficiência os recursos. O que a gente está vendo é totalmente o oposto. O governo, assim, ele desincentiva o crescimento da iniciativa privada, o crescimento do emprego, porque cada vez o Estado fica mais pesado em cima do empreendedor. A competitividade reduz, a gente tem menos competição, então, assim, eu não vejo que o nosso PIB potencial vai crescer, que os investidores vão vir para cá para investir, para colocar empresas aqui, né, parques de fábrica, vão investir em tecnologia aqui. Não, cara, tem países muito melhores para se fazer isso, como a China, como a Índia, sei lá, outros países aí que podem atrair esses investidores. A China nem tanto, né, mas talvez a Índia seja uma próxima potência aí. Então, o Brasil, para atrair esse capital, ele precisaria, né, justamente reduzir impostos, desburocratizar, mostrar que o governo está empenhado em aumentar a liberdade, né, em promover aí uma segurança jurídica, que a regra não vai mudar daqui a um mês e você vai se lascar, porque isso afasta o investidor, né? O investidor, o empresário, ele não gosta de insegurança, porque, poxa, eu vou colocar milhões, bilhões do meu dinheiro num país que talvez eu saia no prejuízo? Não. Então essa que é a jogada, né? Então o que a gente vê? O governo querendo gastar mais. Isso me deixa um tanto quanto preocupado, pessoal. Eu gostaria de ver o oposto. Eu gostaria de ver o governo querendo reduzir impostos. Então, se prepare, investidor. Vão querer taxar o seu dividendo aí das suas ações, dos seus fundos imobiliários. Eles vão caçar formas de arrecadar mais. Essa que é a grande jogada. Para respeitar o arcabouço ali, tem que aumentar a arrecadação, porque o governo quer gastar mais. Aqui, ó, voltando nessa questão aqui da reforma tributária, CNA, impostos da agricultura podem subir 875%. Isso vai respingar, claro, na sua mesa, cara. Então, entidades do setor defendem que haja uma alíquota diferenciada para o agronegócio na reforma tributária. Então, cara, essa reforma tributária, eu não estou muito otimista, não. Eu acho que vai piorar, porque o governo quer arrecadar mais. Então, se o governo quer ganhar mais dinheiro, cara, alguém vai ter que pagar essa conta. A conta é muito simples. Eu nem preciso me aprofundar muito nessas questões, porque é base da economia. Se você quer gastar mais, você vai ter que ou emitir mais dívida, gerando inflação, imprimindo dinheiro, ou você vai ter que roubar das pessoas através dos impostos. Não tem magia. Não tem você rasgar os livros de economia como o Lula gostaria de fazer. Não tem como. Então acreditamos que a reforma tributária é necessária, mas caso as especificidades do agro não sejam consideradas, vamos ter o fechamento de negócios e outros efeitos perversos, afirmou aqui o Renato Colchon. Lembrou que o setor do agro responde por 25% do PIB, 24% dos empregos e 47,6% das exportações, pessoal. Então, se os caras aumentam os impostos, né, a carga tributária para esse setor, né, isso pode gerar complicações, né? Em sua apresentação, Colchon mostrou que caso não haja alíquotas diferenciadas para o setor, a agricultura poderá ter um aumento da carga tributária de 875%, enquanto a pecuária teria elevação de 783%. Para a produção florestal e pesca, a alta seria de 230%. Juntando todos os setores primários da agropecuária, o aumento chegaria a 643%. Segundo o coordenador da CNA, a cobrança tributária propostas pelas PECs em cima do setor também provocaria altas nos custos de até 21,6%. Também haveria redução na margem bruta dos produtores, complementou Colchon aqui, né? Para a população, explicou o coordenador, o impacto da proposta seria de uma elevação de 22,7% no preço da cesta básica e uma alta de 1,1 pontos percentuais na inflação em um ano, podendo subir 1,8 pontos percentuais no longo prazo, né, pessoal? Então, assim, gente,
Eu quero ver o governo falando que vai gastar menos, porque a conta é simples, se gastar menos, precisa arrecadar menos. Se os caras querem gastar mais, fiquem de olho, porque podemos ter armadilhas mais à frente. Por enquanto, eles vamos taxar casa de aposta, taxar a comprinha no exterior, aí agrada os varejistas locais, isso pode beneficiar os varejistas, né, porque diminui a competitividade, então pode ser uma oportunidade. Nós aqui do canal, que buscamos olhar para as oportunidades, podemos aí olhar para os varejistas aqui no Brasil. Para você importar lá um eletrônico lá de fora, vai custar muito mais caro por conta do imposto, porque eles querem taxar esse setor. Então, às vezes aqui as varejistas do Brasil podem se beneficiar. Olhem para as oportunidades também, né? Já que o governo quer nos roubar mais, a gente precisa olhar as oportunidades. Então, fiquem de olho, né, pessoal? Eu acredito que o PIB potencial vai ser prejudicado. A gente não vai ter crescimento com aumento de impostos, então é complicado. A gente falou bastante nessa aula aí que eu postei lá no módulo de indicadores de ciclo, né, pessoal, lá no clube. Inclusive, em breve eu vou abrir novas vagas ali no clube. A gente pode ter um crescimento potencial prejudicado, porque talvez essas medidas não atraiam, né, novos investidores. Eu acredito que o que traria novos investidores, além da desburocratização da parte tributária, seria você também reduzir os impostos, né, reduzir o gasto estatal, reduzir essas benesses aí que alguns políticos têm. Vamos olhar como o mercado reagiu aqui, pessoal. Bovespa em tendência de queda, né, aí tá nesse lenga-lenga. A festa dos 100 mil pontos aí se repete mês a mês, né, pessoal? Não passa, eu lembro de uma casa de análise aí que falava que o Bovespa ia para 300 mil pontos, né? 200 mil pontos. Pois é. Eu acredito que um dia chega lá, mas não sei quando, né, pessoal? Então, a gente pode ter complicações aí para a nossa bolsa. O mercado já está precificando, acredito eu, essa questão dos dividendos, né, pessoal? E a gente aí busca se manter otimista, né, pessoal? Acredito aí que o Brasil pode ver um voo de galinha, né? Com o governo gastando mais, incentivando o crédito, igual fez em 2008, mas eu não vejo aí, com o PIB potencial estagnado, um crescimento sustentável. Então assim, cara, a gente que domina ciclo vai buscar surfar esse voo de galinha, que eu acredito que vai começar depois da questão lá fora se organizar, né? Aqui na área de membros do canal e lá para os alunos do clube, a gente já vai começar a se expor em ativos de risco aí, para montar nossa carteira antifrágil, né? A carteira antifrágil que a gente busca ganhar com as altas e baixas do mercado. Então a gente vai surfando e vamos tentando entender esse cenário aí, né, pessoal? Mas redução de impostos, acredito que está fora de cogitação nesse governo, né? Então alguém vai ter que pagar essa conta e sempre vai ser você. Se o cara aumenta a importação lá do teu produtinho lá da Shein lá, tu vai ter que pagar de algum jeito, né, cara? Então não tem da onde escapar. Se o cara cobra os dividendos, você vai perder de algum lugar, porque eles estão aumentando a arrecadação. Então, é complicado, né, pessoal? E será que vai parar por aí? O agro, né? Então, assim, cara, é bem complicado, né? Essa reforma aí, eu acredito que se for para ser assim, é melhor nem fazer, né? Essa reforma tributária aí, que parece que eles sempre buscam aumentar a arrecadação. Então, vamos ficar de olho, né, seus capitalistas? Por hoje, finalizo por aqui. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.